Rádio Brasa. Deixe que falem. Maratona em Brasa. Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maratona em Brasa. Eu sou a Carol Martins e aqui a gente fala sobre tudo que envolve o mercado audiovisual. Como eu disse no episódio anterior, o Maratona em Brasa agora é quinzenal e nesse semestre a gente vai fazer 7 episódios, então nós temos mais 2 episódios pela frente, nós estamos no 5º episódio. Eu, como recém-formada em rádio e TV, eu me formei nesse ano, eu tive algumas dificuldades pela frente na faculdade de comunicação e uma delas, que eu acho que foi a pior, eu tenho certeza que foi a pior, foi o TCC. Eu vou explicar pra vocês por quê. O TCC, pessoal, a gente tem que escolher um tema e em comunicação, o TCC ele é feito em grupo. Então aí a gente já tem um problema, né? Porque nós temos ideias divergentes, às vezes rola uma briga aqui, uma briga ali, mas a gente até que chega em um consenso. E um grande consenso que tinha na minha sala é que todo mundo queria fazer um documentário. Só que na faculdade de rádio e TV a gente não tem muitas aulas sobre documentário, a gente não tem uma aula aprofundada. Então a gente foi um tanto quanto... não é corajoso a palavra, a gente foi um tanto quanto doido, na verdade, de ter escolhido o gênero documentário. Nós temos o primeiro corte, né, do documentário, a primeira banca, e mais pra frente a gente tem a banca definitiva. Só que a gente não imaginava o problemão que ia ser fazer um documentário. Primeiro, porque a gente não sabia muito sobre o gênero, então a gente teve que estudar muito pra isso. No primeiro corte, ficou bem longe do que a gente queria, porque, na verdade, ele pareceu uma grande reportagem e não um documentário. Pois é. Então hoje eu decidi aqui pra livrar vocês de dúvidas, porque eu tive muitas dúvidas e eu escrevi quase 100 páginas sobre isso, sobre a diferença entre um documentário e uma reportagem, que eles andam ali lado a lado, mas eles são diferentes sim. Então você que é estudante de rádio e TV, de cinema, afins, ou só tem curiosidade sobre isso, fica aqui que eu vou explicar pra vocês. Bom, começando um pouco aqui com a história do cinema, os pais do cinema foram os irmãos Lumière. Eles inventaram um cinematógrafo que filmava e projetava imagens em movimento. As primeiras imagens deles foram cenas do cotidiano, né? Portanto, cenas reais. E quando o cinema veio pro Brasil um pouquinho depois disso, as imagens, elas eram captadas por fotógrafos e cineastas estrangeiros, geralmente imagens de atos oficiais, de expedições, mais uma vez, cenas rotineiras, né, que exploravam a realidade. Então a gente pode dizer que o primeiro gênero do cinema foi o documentário. Então, o documentário, ele explora essa realidade, certo? Mas um documentário, ele tem um roteiro, porque ele não é uma obra ficcional. O roteirista vai ali inventar aquela história e escrever. Mas sim, o documentário tem um roteiro. Geralmente, tem um roteiro proposto. O documentarista vai captar o seu material e a narrativa, ela vai se criando de forma quase que orgânica durante as gravações. Sempre com uma pesquisa anterior muito bem feita, ele tem que saber muito bem onde ele quer chegar com aquele documentário. Mas ok, eu disse aqui que o documentário ele retrata a realidade, certo? Mas o jornalismo ele também retrata a realidade, né? Então qual é a grande diferença entre eles? Como a gente diferencia uma coisa e outra? O documentário ele geralmente procura promover alguma reflexão sobre um determinado tema. O documentarista ele vai ter um estudo aprofundado sobre aquele tema, sobre alguns personagens que ali são pessoas reais. O documentário ele não precisa ser imparcial, ele pode ter uma parcialidade, ele pode no final mostrar o seu objetivo, mostrar qual é a visão do documentarista, né? Um exemplo até que eu falei aqui no primeiro episódio, o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, porque ela tem uma visão muito esquerdista, né? Enfim, ela demonstra isso no documentário, mas não tem nenhum problema. Isso é quanto se fosse uma visão de direita, porque o documentário pode ter sim a visão do documentarista e ele querer trazer aquela reflexão pro público dele. Agora, quando se trata do jornalismo, da reportagem, já é diferente. A reportagem ela pode trazer uma reflexão? Pode, mas ela causa inconsciente na gente. O jornalismo ele vai buscar fatos. Então, geralmente, o jornalista, ele não pode demonstrar a opinião dele quando ele tá falando sobre algum fato, quando ele tá promovendo um serviço de informação. Então o jornalista ele tem que se manter imparcial diante daquela informação que ele está dando. No jornalismo, geralmente, nas reportagens,
cabe ao próprio público ter a sua própria opinião, porque ali eles não estão mostrando uma visão específica. Pegando aqui o telejornal ele funciona quase como um mosaico de informações, então as informações elas têm que vir de maneira muito rápida. Num documentário não, geralmente é 1 hora, 2 horas falando sobre um tema específico. Então por causa disso, em uma reportagem, o tempo dedicado àquilo é bem breve, até porque tem que ser muito objetivo, com questões que não são tão aprofundadas quanto fosse um documentário. Por exemplo, o Óleo no Nordeste, né, que aconteceu no ano passado. Enquanto em uma reportagem, o repórter ele vai lá, vai retratar aquele fato, né, vai mostrar o que tá acontecendo lá, provavelmente vai pegar o depoimento de algumas pessoas que estão ali pra falar sobre aquilo e vai falar por que aquilo tá acontecendo, pronto, acabou a reportagem. O documentário não, o documentário ele vai fazer um estudo, geralmente ele não vai sair exatamente no momento que aquilo aconteceu e ele vai tratar, muitas vezes pode pegar um personagem, uma pessoa que mora ali e retratar esse dia a dia dela, saber das relações dela, saber como aquilo afeta o dia a dia dela, como é que aconteceu, como aquele óleo chegou ali, qual a origem dele. Então é uma coisa muito mais elaborada e que tem que saber cada detalhe para no final ele atingir algum ponto, algum objetivo que o documentarista ele tem e ele quer afirmar aquilo, comprovar a visão dele para trazer o público para entender a visão dele. Então no jornalismo a tomada de posição ela fica exclusiva para apresentadores ou comentaristas também. Já o documentário ele é muito marcado pela subjetividade do próprio autor, sem precisar camuflar a sua própria opinião. Bom, outro aspecto que aproxima, né, esses dois gêneros, o jornalismo e o documentário, é a sua capacidade de transformação social. Que jornalistas e documentaristas, eles são formadores de opiniões. Eles conseguem mobilizar a opinião pública, as instituições, as autoridades com as suas informações, seja em reportagens ou seja em denúncias sociais por documentário. Pessoal, é isso, o Maratona em Brasa fica por aqui. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês a diferença do documentário pro jornalismo. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, @radio.brasa. Meu nome é Carol Martins e eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo.